Vamos falar agora, olha que interessantíssima essa nossa aula da Academia da Cocriação, dessa escola, aonde você vai ter esses conhecimentos profundos para aplicar no seu dia a dia. Como eu disse numa das aulas anteriores, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional tinha que ser matéria de escola para a gente poder crescer com esse entendimento de o que é nosso e o que não é nosso, o que foi colocado em nós como crença e o que não é nosso, a gente já aprender desde pequena a limpar o que não nos pertence. Então, eu quero que você saiba a partir de agora que o dinheiro gosta de quem se gosta. Lembra da tríade do fracasso? Quando você não se ama, você repele o dinheiro. Quando você não se aceita, você se afasta do dinheiro. Quando você não perdoa a si, aos outros e também carrega uma mochila pesada de culpa, você está cada vez mais longe e distante do dinheiro para pagar as suas contas, as suas dívidas e transformar dívidas em liberdade. Por isso que o dinheiro gosta de quem se gosta. E quando você entender isso de forma muito realista, você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Só que você precisa fazer as práticas. E aí você pode me perguntar, mas Pri, como que eu vou fazer para me amar? E aí você pode me fazer essa pergunta que eu recebo assim inúmeras vezes, muitas vezes: como me amar? Porque eu, durante muito tempo, eu achava que eu me amava, mas eu nunca me amei. Eu comecei a me amar quando eu entendi que me amar fazia parte do meu processo evolutivo para eu transformar a minha realidade numa nova realidade. E como se transforma uma vida que está estagnada, caótica, cheia de dívidas, parada, toda desanimada, uma vida cinza, uma vida morna, numa nova realidade. Quando você entende que você precisa ter novos hábitos, que é isso que você está aprendendo aqui, com novas ferramentas, novos comportamentos, porque é assim, através de novos hábitos, você repetindo esses hábitos, você cria novos caminhos neurais para então você começar a ter um novo caminho, uma nova visão de mundo e de vida, uma nova visão de quem são as pessoas, o que aquela pessoa pode acrescentar em você, o que você pode acrescentar na vida daquela pessoa. Então, como me amar? Você tem alguns pilares que são muito importantes você colocar na sua vida, na sua prática. Você começa a se amar quando você começa a caminhar no caminho, né? Trilhar o caminho do autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É o regresso, é o retorno para dentro de si, aonde você começa a descobrir os seus valores que são imutáveis, que são só seus. Você começa a descobrir a sua real essência, quem você verdadeiramente é, quais são os seus gostos, o que você gosta, qual tipo de pessoa te atrai, como namorado, como amigo, como um chefe. Então você precisa entender que nós temos o caminho do autoconhecimento, nós temos o caminho da meditação, nós temos o caminho da limpeza de memórias e também nós temos o caminho da respiração. E aqui eu trouxe um exercício que você precisa colocar em prática. Esse exercício, ele é muito poderoso. Eu vou te ensinar como você vai fazer, porque ele vai também te mostrar que você não consegue se amar ainda, porque você ainda não consegue enxergar os seus pontos fortes, e são muitos, eu posso te garantir. Quando eu trouxe o caminho do autoconhecimento para você se amar, quando eu trouxe o caminho da meditação para você se amar, porque quando você está meditando, a intenção da meditação é você desacelerar. Quando a gente desacelera, a gente se dá mais visão, a gente coloca um foco maior em nós. Então a gente silencia. Só no silêncio, mesmo que você ainda não esteja acostumada, você pode ficar um pouco agitada, que também é uma questão de prática. Quando você silencia, lembra?
Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu medito, eu deixo Deus falar comigo. Então, o silêncio, ele te traz muitas respostas. Por que as pessoas têm muitas ideias no banho? Porque ela está fazendo um processo inconsciente de limpeza corporal, mas que ao mesmo tempo começa a limpar nela coisas, né, do dia a dia, e ela começa a ter insights ali no banho, porque está fazendo esse processo de limpeza, mesmo que seja de uma forma metafórica, né? Mesmo que o banho seja uma limpeza metafórica e não realmente uma limpeza interior dos nossos lixos emocionais. Mas isso reflete muita realidade. Por que as pessoas têm grandes ideias e insights no banho? Então, quando a gente tem o caminho do autoconhecimento, quando a gente medita, que a gente começa a deixar essas inspirações chegarem até nós, e quando a gente tem a respiração, que eu vou trazer para você nessa aula também, além desse exercício, a respiração Ra, que é a respiração do divino em nós. E também a respiração Ra, ela tem o poder de limpar as nossas memórias negativas do passado. Você percebe que você só não vai conseguir ter um transbordo, uma transformação e uma liberdade se você não colocar nada disso em prática. Porque tudo que eu tô trazendo aqui é uma coisa coerente com a outra para poder te dar várias ferramentas, várias opções para que você se conecte a essas ferramentas, ame essas ferramentas, que lembra que tudo parte do amor, ame essas ferramentas para você começar a limpar essas memórias, a cuidar da sua criança interior, muitas vezes feridas, na grande maioria das vezes. Então, deixa eu te contar uma história. Teve um paraquedista que ele fazia saltos, né? Saltos, ele era muito, já tinha não sei quantos mil saltos. E aí um dia ele foi fazer um salto e o paraquedas não abriu. Eu não lembro o nome dele, acho que é Ryan Collin, alguma coisa assim. E aí o paraquedas dele não abriu. E ele só lembrou que ele precisava tomar alguma atitude. E aí, quando ele caiu no chão, o paraquedas não abriu, ele caiu. Ele percebeu, quando ele conseguiu se dar conta, ele percebeu que ele não tinha morrido. Olha que incrível. Então, ele imagina um salto de paraquedas, eu não vou te precisar a altura, mas é um salto de paraquedas. O paraquedas não abriu, nem o paraquedas principal, nem o reserva. E ele colidiu ao chão, e aí milagres acontecem, né? Albert Einstein já dizia, existem duas formas da gente enxergar a vida, uma como se milagres não existissem e a outra como se tudo fosse milagre. Então, esse milagre aconteceu. Ele bateu no chão e ali ele demorou um tempo para poder processar o que estava acontecendo e ele entender que ele não tinha morrido. Só que ele começou a ficar muito aflito, porque ele, na cabeça dele, ninguém ia descobrir onde ele tinha caído, ele ia ficar isolado naquele lugar, ele não estava conseguindo se mexer, se locomover. Então, ele lembrou que ele tinha aprendido a respirar. Ele tinha aprendido a fazer a respiração consciente. Então, não adianta nada a gente entrar no loop infinito da reclamação, da vitimização, da raiva, da ansiedade, daquela coisa agitada, daquela angústia que bate no nosso peito, que a gente não sabe como resolver. E aí a gente começa a se julgar, a gente começa a se criticar, aí o amor próprio vai lá para baixo. Então, ele lembrou que ele tinha aprendido a trabalhar a respiração consciente. Como que é a respiração consciente? Todas as vezes que a gente começa a devanear demais, a ir muito para o futuro, a ter ansiedade, que a ansiedade é a preocupação com o futuro, com algo que não aconteceu, ou a gente fica muito no passado, meio depressiva e fica só lembrando das coisas do passado, das coisas ruins, porque a gente também tem esse hábito, né, nocivo, de não lembrar das coisas boas, lembrar só das coisas ruins. Então ele lembrou que a respiração consciente, você faz ela durante todo o seu dia. Você está fazendo as suas atividades diárias, como lavando uma louça, é só você trazer a sua respiração consciente para um ponto do seu corpo. Eu sempre trabalho ou aqui no chakra cardíaco, na cor verde, ou aqui no terceiro olho, que é a sua conexão com a sua intuição e com a inspiração da sua divindade. Então, o terceiro olho é um chakra muito importante, que é o chakra da visão. Então, quando você está muito ansiosa, muito agitada, você então traz um ponto aqui, respira
solta, respira e solta, mas fixando o seu olhar, os seus olhos da alma aqui no seu terceiro olho ou no seu chakra do coração. E foi isso que ele fez. Ele falou, não, calma, vai dar tudo certo, eu tenho que respirar, eu tenho que respirar, eu tenho que respirar. Aí ele começou a fazer o processo da respiração consciente e começou a trazer a respiração para um ponto do corpo dele. E ele começou a se acalmar e entendeu que tudo ia dar certo. Que ele agitado e ele calmo, ele teria o mesmo resultado. E ele agitado, ele gastaria a energia que ele ainda tinha para se manter vivo. Então ele respirou, se acalmou e aí tudo foi entrando no fluxo da fluidez mesmo, e as pessoas começaram a chegar com resgate e hoje ele tem esse depoimento para poder trazer pra gente. Então, use muito a sua respiração no momento que você tá muito ansiosa, no momento que você começa a se criticar demais, que você começa a se julgar demais, para você então entender que o dinheiro gosta de quem se gosta, você precisa se amar. E se você ainda tem muita resistência sobre isso, pegue o seu cordão de 45 contas e faz: divindade, limpa em mim a memória de falta de amor próprio. Eu quero me amar, eu preciso me amar. Eu sou uma filha de Deus, eu tenho amor, ele só está soterrado dentro de mim, ele está adormecido dentro de mim. E aí você vai continuar, né? Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata por 45 vezes. Então faça esse trabalho. Agora, eu quero que você entenda que você não tem pontos negativos, não existe isso. Você é um fragmento de Deus aqui na Terra. Se você é um fragmento, se você é a extensão de Deus aqui na Terra, você não tem pontos negativos. Você tem pontos fortes e você tem pontos de melhoria. Eu vou deixar um PDF aqui embaixo para você se conduzir nessa atividade. Lembra que para você fazer a transformação em qualquer área da sua vida, você precisa fazer práticas, que são essas que eu estou trazendo, para que essas práticas comecem a criar novos caminhos neurais na sua mente, para assim você começar a ter a vida dos seus sonhos. Então, eu quero que você preste atenção. Vamos lá. Você tem pontos fortes. Eu vou dizer que você tem ponto forte. Você coloca aí no seu caderno pontos fortes. E aí você vai colocar depois todos os seus pontos fortes, tá? Mas eu vou trazer alguns pontos fortes aqui. Você é amiga? Você é amiga? Aquela pessoa que está presente, aquela pessoa que está constante. Se a pessoa precisa de você, você está ali. Mesmo que talvez naquele momento exato você não possa atender uma ligação porque você está no trabalho, responder um WhatsApp, mas você entendeu a dor da pessoa, você entendeu a necessidade e você sempre está ali disposta para ajudar. Então você é uma boa amiga? Tenho certeza que você é uma boa amiga. Você é uma amiga dos seus filhos? Você é amiga do seu esposo? Da sua mãe? Você é uma boa amiga? Então isso é um ponto forte seu. Coloque aí na sua lista. Porque quando você começa a trazer à tona, tirar de dentro quais são os seus pontos fortes, você também começa a se amar. Então eu quero saber, você se considera inteligente? Eu me considero amiga, eu me considero inteligente, então entra aqui, ó, pontos fortes. Você se considera divertida? Você se considera divertida? Se você se considera, coloca nos seus pontos fortes. Mas você tem os seus pontos fortes, tá? Então você vai listar os seus pontos fortes. Eu tenho certeza que são milhares e muitos pontos fortes. Depois, você é uma pessoa sociável? Se você for uma pessoa sociável, coloca também nos seus pontos fortes. Você é uma pessoa organizada? Coloca nos seus pontos fortes. Você é uma pessoa disciplinada? Coloca nos seus pontos fortes. Você tem constância naquilo que você faz? Nossa, isso é um ponto fortíssimo. Você é gentil? Ponto forte. Então, percebe? Você vai pegar todos os seus adjetivos que você sabe que você tem e você vai botar aqui no seu caderno como pontos fortes, ok?
E aí você vai começar a se entender. Você vai entender quem é você na sua essência, porque você vai começar a visualizar os seus pontos fortes, que talvez você nunca tenha parado para poder fazer realmente esse exercício de se reconhecer. Porque não é se conhecer, é se reconhecer, porque você já existe. Então, se você já existe, você vai se reconhecer. E aqui, pontos de melhoria. Então, o que é um ponto de melhoria? É algo que você sabe que você tem, mas que você tem todas as oportunidades e ferramentas para poder melhorar. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos de melhoria. Você se sente insegura? A insegurança vem de uma memória que aconteceu com você, de algum episódio aonde você se sentiu constrangida, você se sentiu desamparada. Então você tem todo o direito e todas as ferramentas possíveis para poder limpar essa memória, usando o cordão de 45 contas. Divindade, limpa em mim a memória da insegurança. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. Você tem pontos de melhoria. Você se sente inferior a algumas pessoas? Você só se sente legal se você estiver ali naquele grupinho que você já está ali, ó, há muito tempo. Quando você precisa sair daquela sua zona de conforto, você se sente inferior? Então você vai listar. E depois você vai começar a fazer as limpezas, né, no seu cordão de 45 contas, de cada ponto de melhoria, para você começar a cancelar tudo isso. E também você vai começar a achar novas maneiras para se empoderar de autoconhecimento, para você sair desse lugar da inferioridade que você sente. Você se sente impaciente? Você é impaciente? A impaciência também vem de memórias do passado, aonde você tinha uma alta cobrança. Você começou a se autocobrar, mas pessoas que estavam ali à sua volta te cobravam demais. Então você se tornou impaciente. Então isso você também pode limpar. Você é raivosa? Você é um ponto de melhoria. E tá tudo bem você sentir raiva. Gente, não tem nada de feio sentir raiva. Você é uma pessoa, você é humana. E nós temos sentimentos e emoções primordiais. Então, a raiva é uma delas. O nojo é uma delas. Então, você precisa, o amor é uma delas. Então, você precisa entender que tá tudo bem. Você só não pode se manter uma pessoa raivosa. Você só não pode descontar sua raiva no mundo e nas pessoas. Como aquela minha amiga da aula de inglês, porque ela descontava a raiva que ela tinha, que ela trazia da vida em todo mundo, na escola, nos colegas, no Brasil, no governo. E ninguém tem nada com isso. Percebe? Depois, você é ansiosa? A gente pode trabalhar isso, né? Através do autoconhecimento, através do que te causa ansiedade, o que te causou ansiedade e limpar isso. Você é impotencial? Impotencial é porque você acha que você não tem potencial para nada? Nem sei se existe essa palavra. Mas você acha que você não tem potencial para nada? Então você vai colocar aqui nos seus pontos de melhoria. Tudo bem? Então agora eu quero que você aprenda comigo a fazer a respiração do Ho'oponopono, que se chama respiração Ra. Ra significa o sopro do divino. Então, quando você inspira, você traz a energia do divino para dentro de você. Quando você traz a energia do divino para dentro de você, você limpa memórias do seu subconsciente. E a respiração Ra, ela também é conhecida, é uma respiração do Ho'oponopono, mas ela também é conhecida como respiração quadrada, porque ela funciona da seguinte forma. Primeiro você inspira, depois você segura os pulmões cheios de ar, depois você inspira pelas narinas e depois você segura os pulmões vazios de ar. Por isso que ela também é considerada a respiração quadrada. Como que ela funciona? Você vai sentar, coluna reta, esquece essa história de deitar, sentada numa cadeira de preferência, as suas pernas apoiadas no chão. Você vai fazer o símbolo do infinito apoiado no chão. Quando você faz o símbolo do infinito, que é o 8 deitado, você está ligando mente, corpo e espírito. Então você está fazendo essa ligação, você vai apoiar nas suas pernas, você vai então fazer, né, deixar sua coluna bem reta para o ar entrar, para o ar sair, você trazer essa energia do divino para você. O Ho'oponopono, ele fala que nós podemos, a sugestão é que a gente faça 9 rodadas em 7 tempos. Mas se você está iniciando agora, talvez 9 seja muito. Então você pode começar com 4.
com 5, com 3. E você vai aumentando à medida que for ficando mais familiar e fácil para você. Porque tudo de novo que a gente aprende, a gente tem que praticar. É igual andar de bicicleta. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, você andou no primeiro dia, caiu, levantou. No segundo, caiu, levantou. No terceiro, no quarto, até o dia que você foi sozinha, sem rodinha. E aí você então teve que fazer a prática. Porque se você fica muito tempo sem pedalar, você fica insegura, você tem medo de cair, e aí você tem que botar tudo em prática. E não foi diferente quando você aprendeu a andar de bicicleta. É a mesma coisa, você criou novos caminhos neurais para você não esquecer como era andar de bicicleta. E agora você vai fazer a mesma coisa. Sempre que você estiver ansiosa, sempre que você estiver triste, sempre que você estiver precisando se reconectar a Deus, a divindade, você vai usar essa respiração. Pés apoiados ao chão, coluna reta, queixo na linha do horizonte, mãos em formato de infinito apoiados no seu colo, e aí você vai fazer a inspiração. Então você vai inspirar em 7 tempos. Não compare o seu tempo com ninguém. O seu tempo é seu. Não são segundos, são tempos. Então você vai inspirar em 7. Segurar os pulmões cheios de ar em 7. Soltar pelas narinas em 7. Segurar os pulmões vazios de ar em 7. Então, essa respiração, e aí você fez o primeiro ciclo, aí você vai fazer o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o quarto ciclo. O que eu vou te falar é, não comece... Não, primeiro que não é pela boca, é pelo nariz, né? Então, segura. Não, porque você pode ficar tonta, porque você está trazendo oxigênio para dentro de você, então faça no seu tempo. Nem brinque com isso, porque você vai se sentir desconfortável. E aí talvez você desista de um processo maravilhoso de limpeza de memórias, que é a respiração, que é o ato de inspirar e de soltar. Lembrando que a gente trabalha com as narinas, então eu inspiro em 7, seguro em 7, solto em 7 e seguro os pulmões vazios de ar em 7. O que você pode fazer para potencializar? Quando você inspirar, imagina que você está trazendo mesmo a luz do divino para você. E aí quando você soltar o ar, é tudo aquilo que você está trabalhando. Ansiedade, vergonha, medo, culpa, raiva, ressentimento, mágoas, ok? Então, tá soltando em 7, vai pensando naquilo que você quer limpar de dentro de você. E você vai estar preenchida da energia do divino, da divindade dentro de você. Eu te aconselho que você faça pelo menos uma rodada, que são 9 vezes, mas se você estiver iniciando agora, que você comece por 3, 4 e 5 rodadas, sempre com 7 respirações, 7 tempos, né? E aí você vai aumentando, mas que você faça pelo menos uma vez no seu dia. Ela te traz para o centro. Tem uma afirmação que é, né? Controle a sua mente para curar o seu corpo. E não é só o corpo físico, é o seu corpo mental, emocional e espiritual. Então, controle a sua mente para curar o seu corpo. Isso é muito importante. Então, faça uso dessa respiração para você ter esses benefícios de encontro com a sua divindade. E a partir do momento que você traz a luz e o ar, né, da divindade, a respiração para dentro de você, você está limpando memórias. Lindo e incrível, não é? Então, um beijo, eu te encontro na nossa próxima experiência. Um tchau, tchau, eu amo você.